Acontece, quando a gente está tratando de sistema tributário antigo e até tratos que vêm se repetindo, né, ao longo do tempo, você não se preocupa. Com essa mudança de regra que a gente tem, os contratos vão ter que prever essa mudança de carga tributária. Isso é uma super dica, hein? Especialmente aqueles contratos que você tem uma vigência estendida. Você tem lá aquele contrato de um imóvel comercial de 10 anos. Como é que vai se comportar o teu contrato no aspecto da majoração da carga tributária? O locador vai assumir sozinho essa bronca ou ele vai repassar no preço do aluguel? Se isso está previsto ou não no contrato. Como é que isso está previsto contratualmente? Então, existe até nisso os proprietários de imóveis que se atentem, e certamente você que me provocou até, né, de Everton, talvez a gente tenha que revisitar os contratos de todos os nossos clientes. Isso. Proprietários, para incluir lá uma cláusula prevendo que mudanças tributárias que porventura aconteçam no futuro, até de aumento de alíquota, porque, como eu mencionei, nem está definida definitivamente a alíquota da IBS e da CBS. A gente tem um cálculo estimado. Mas sai esse ano. São obrigados a estipular esse valor ainda esse ano. Como eu comentei, a alíquota ela vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2026, ainda em módulo de treinamento. Então a alíquota vai ser baixa, então a gente deve ter uma alíquota definida e já está prevista na lei complementar, que deve ser de 1%, 0,9% e 0,1%, né? Sendo 0,9% a CBS e de 0,1% o IBS. Mas isso só para 26. Isso para 26. A partir de 2027, a gente já vai ter a extinção de PIS e COFINS, já entra aí CBS e IBS substituindo plenamente, e naquele momento a gente vai ter que ter definida a alíquota efetiva. E lembrando que o IBS, né, como a gente comentou, é um imposto que vai ser dividido entre Estado e município, esse valor, porque ele também está substituindo ICMS e ISS. O Estado e o município vão ter que definir o quanto eles querem arrecadar, vai ser uma alíquota composta. Por isso que, agora retornando à questão contratual, o contrato vai ter que prever uma cláusula estabelecendo que, tá vendo essas oscilações que vão acontecer ou que podem acontecer no futuro, o nosso valor da locação vai contemplar essa oscilação. E é uma forma de você proteger o teu proprietário nisso. E é importante que aconteça tão logo possível. Quando você assina um contrato de locação, não é de 1 ano. Você assina um contrato, quanto que é a média de locação, né? Residencial é 30 meses que a gente faz sempre, mas o comercial, no mínimo, 2, 3 anos. E daí a gente joga para 10, 15, dependendo do tamanho do imóvel, do tamanho do investimento. Então a gente pode fazer, mas assim, o residencial é 30 meses que a gente deixa indeterminado. 30 meses muda muita coisa, né? São 2 anos e meio. E o comercial, as pessoas normalmente pedem pelo menos 5 anos, porque eles não querem sair tão cedo. Eles acreditam que o negócio vai dar certo naquele ponto, naquele imóvel. Realmente são coisas que a gente pode ter contrato que vai vencer ano que vem, por exemplo. A gente vai ter que estudar, conversar com todo mundo, fazer aditivo contratual, altera até prazo de volta, porque vai ter que fazer esse ano. Então, uma super dica aí de renovação de contratos ou apenas um aditivo alterando. Se o seu contrato não prevê qualquer alteração tributária, que a gente vai ter que sentar com proprietários e inquilinos para explicar. E eu falo assim, mexer em contrato, até pela minha experiência como advogado, o contrato que já está lá na gaveta há muito tempo. Que ninguém lembra. E o único fator de mudança é o valor do aluguel. O IGPM, né, que você repassa o IGPM, você ir lá mexer numa cláusula, tem uma inteligência, e aí ao teu lado, a tua experiência, né, Augusta, de saber como lidar com inquilino e proprietário para você fazer um ajuste que seja um impacto favorável. Porque, em geral, quando você vai negociar aluguéis, o inquilino quer puxar o valor do aluguel para baixo e o proprietário para cima. Agora a gente entrou num ponto que eu não tinha questionado você ainda, sobre o inquilino. Como falar isso com o inquilino? Né? A gente vai ter que pôr essa cláusula porque vai aumentar lá quase 15% de imposto e tudo. Ele também vai ter esse benefício de alguma coisa para o outro lado, ou ele não tem um benefício, é só o imposto, ou é para todo mundo? Como que funciona? Um inquilino pessoa física, que é aquele que usa o seu imóvel para morar, que ele só tem aquele custo. Primeiro, se é pessoa física, uma pessoa que não opera comercialmente dentro daquele imóvel, né? E o imóvel residencial normalmente nem tem autorização para operar como uma só loja. Ele faz home office mesmo, que ele está trabalhando para outro, mas ele trabalha dentro de casa. Em geral, ele vai ter uma percepção de aumento de custo de locação sem ter uma vantagem adicional. Porque o proprietário vai falar assim, aumentou minha carga tributária, eu vou repassar, sinto muito, se você não quiser. Vai desocupar, vai alugar
Porque o contrato eu vou alugar para alguém que me pague. Por isso que eu falo assim, tem que haver uma inteligência de conversar, de achar um meio termo e bom para ambos os lados. Nem tanto o teu lado quanto pro meu lado. Às vezes fazer alguma coisa progressiva, isso seria legal também. Exato. Um aumento progressivo, não tudo numa paulada só. Isso. Quando você trata de imóvel comercial, daí é um pouco diferente. Porque o imóvel comercial, o custo da locação dele, majorada pelo IBS e a CBS, como ele também vai mudar a regra para ele vai poder tomar crédito sobre aquele valor adicional. Então o que acontece? Ele que é o comerciante, vamos imaginar que ele vai pagar aquela alíquota de 28% lá, a alíquota cheia do IVA, o IBS e da CBS. Ele vai tomar crédito sobre a locação. Hoje, no valor do PIS e COFINS, porque hoje quem aluga um bem na pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, por exemplo, que paga PIS e COFINS, quem compra esse aluguel, vamos assim dizer, quem paga o aluguel, se tiver no regime não cumulativo do PIS e COFINS, ele se credita do valor da locação. Então ele já tem esse efeito. Na IBS, isso vai ser algo certo, inequívoco. IBS e CBS é um regime de sistema não cumulativo por natureza. Eu diria que a grande evolução do novo sistema é isso. É você diminuir a incidência de tributos em cascata. Então, aquele tributo que foi pago na cadeia anterior, na etapa anterior, que é a alocação para quem é o detentor daquela loja, daquele comércio, ou até uma alocação que é feita por uma indústria, aquele IBS que vai ser majorado do preço da locação, ele vai tomar um crédito adicional. Então, se eu somo um a mais no preço da locação por conta do IBS, ele vai se creditar e vai deduzir do imposto. Ou seja, vai valer a pena para a pessoa jurídica. Como imóvel comercial, super ajuda. O imóvel residencial vai ter que repassar, é a mesma coisa a questão do pãozinho. Vai ter que passar o imposto e quem compra o pãozinho vai ter que pagar mais caro, porque não tem o que fazer. Até falando de um modo geral, em termos do impacto da reforma tributária, ela foi desenhada para ter um efeito zero de aumento de arrecadação nacional, vamos assim dizer, em termos globais, por todos os governos. Talvez a divisão dessa receita seja dividida, mas em termos de carga tributária global deveria ser mantida.